Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, elevando os nossos pensamentos, as nossas reflexões, as lições que os nossos amigos vêm nos trazer a respeito da doutrina, dos ensinamentos do Evangelho. Então, hoje nós vamos falar com o nosso amigo Edgar Miguel, de Bauru, e ele vai nos falar sobre Jesus, né? Um tema tão amplo, mas ao mesmo tempo inesgotável, né? Não tem como a gente falar tudo e nunca vai conseguir encerrar um tema tão importante que é a base de tudo, que é a figura de Jesus. Então eu vou ler aqui uma mensagem para dar um tempinho para o pessoal que quiser entrar, né, para assistir a nossa palestra de hoje e também para a gente serenar os nossos pensamentos, sintonizar com o mais alto e se ligar à espiritualidade amiga. Então eu vou ler uma mensagem do livro O Céu Te Escuta, do irmão José, né, que é esse livrinho aqui de mensagens. A mensagem 65. Se pensares que toda palavra pronunciada injustamente contra ti terminará por se perder sem eco, que o mais ferrenho adversário gratuito de teu esforço no bem haverá naturalmente de desaparecer de cena, que o autor da mais contundente crítica que te esteja sendo feita não dispõe de autoridade moral para tanto, que a tua perseverança no ideal ainda será capaz de produzir os melhores frutos. Não deixarás que ninguém e nada venham a consumir-te o tempo, nem tampouco desviarem a tua atenção da tarefa empenhada em tuas mãos. Então, olha que interessante, né? A mensagem de hoje é uma reflexão, né? Uma proposta de reflexão para nós, para que a gente não perca tempo com bobagens, né? Desviando a nossa atenção, perdendo energia, gastando energia com aquilo que muitas vezes o tempo resolve, que é aquela lição que a gente tem que deixar amadurecer, né? No nosso entendimento e nos propósitos da espiritualidade. Então, hoje a gente vai receber o Edgar. Boa noite, Edgar, seja bem-vindo. Boa noite, Isabela. Sou muito grato por estar aqui hoje. Eu agradeço demais o convite de vocês. É uma alegria, uma honra, é um prazer, é tudo de bom estar aqui com vocês, com todo mundo que nos ouve, para a gente falar sobre esse tema, como você bem disse, completamente inesgotável, né? E que é até misterioso, né? Vamos poder pensar. É verdade. Bom, vou passar a palavra para o Edgar, mas se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, podem mandar aqui nos comentários, algum comentário, algo que achem interessante, e a gente vai fazendo as intervenções. Perfeito, perfeito. Vamos conversar, né, Isabela? Eu acho que, assim, duas cabeças pensam melhor que uma, né? Dizem, né? Então, Com essa é a certeza. ideia. Olha, o que já não foi dito sobre Jesus, né? Ele, na doutrina espírita, a visão que a gente tem, né? Essa visão de imortalidade, essa visão cósmica, né? Universal que a doutrina nos dá, que fala que o Pai nos criou a todos, né? Que existe no universo praticamente três coisas: Deus, nós e a energia ou matéria, né? Só isso que existe, né? E esse nós são todos os filhos de Deus, incluindo aí o próprio Jesus, o próprio Cristo, que foi designado por Deus, vá saber por qual motivo, né? Para cuidar de um conjunto imenso de almas, de pessoas, de filhos de Deus, para ajudar esse conjunto de pessoas, e aí nós nos incluímos, nós aqui da Terra, para nos ajudar na nossa caminhada, na direção da própria iluminação, né? Então é por isso que muitas vezes a gente ouve em alguns livros que nos dizem que Jesus é o governador da Terra, né? Se a gente pega a Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ou mesmo A Caminho da Luz, do Emmanuel,
a gente vê a trajetória da humanidade, a trajetória da vida na Terra, né? Em Evolução em Dois Mundos, a gente começa bem lá atrás, que foi projetada, que foi concebida por Jesus. Ele que preparou toda esse contexto, essa casa, todo o planeta Terra, para que ele fosse a melhor escola, para que o nosso crescimento fosse efetivo, fosse o mais eficiente possível, para que tudo, absolutamente tudo que a gente vivesse aqui, aí eu estou falando desde a gente lá antes de ser espírito, né? Lá no reino animal, lá no reino vegetal, né? Até chegarmos aqui no reino hominal, né? E também, depois também, daqui, tudo perfeito para que a gente aprendesse a se iluminar e a ser feliz, evoluindo, portanto. Então, esse irmão mais velho, que é Jesus, que também é designado pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, como nosso modelo e guia, né? Ele é o responsável pelo contexto que a gente vive, pelo nosso progresso. Ele que cuida disso, em nome de Deus, né? Com imenso amor. Então, tudo isso já é conhecido, vamos dizer assim, já foi dito, né? E é de uma importância brutal. Mas eu queria mudar a conversa para a gente pensar sobre o que é Jesus para cada um de nós. Eu acho que isso que é o ponto interessante. O que é? Veja que eu não perguntei quem. Né? Eu parafraseei Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que pergunta o que é Deus, eu pergunto o que é Jesus. O que é Jesus? Né? E o que é Jesus para você, que eu considero até mais importante. Para cada um de nós que estamos aqui pensando nisso, o que é Jesus? Aonde ele se encaixa dentro da sua visão de mundo? Aonde ele está? Onde ele se encaixa? Qual é o papel dele dentro da sua vida? E aí eu peço um cuidado para a gente não se ater a questões... Isabela, me interrompa a hora que quiser aí, por favor. Claro, pode ficar eu adoro ser interrompido, tá bom? Tá, joia. Tipo assim, Edgar, complementa isso que eu não entendi. Eu falei, você foi muito superficial, afunda nisso. Então vamos lá. O que é Jesus para você? E aí, como eu estava dizendo, eu não quero que a gente se apegue a conceitos religiosos, a antigos, inclusive, conceitos religiosos. Porque a gente não pode esquecer que a gente ouve falar de Jesus há 2000 anos. Nós que vivemos há muito mais tempo que isso, já ouvimos falar de Jesus de todas as formas possíveis, né? Mas, então, ou seja, então, dentro de nós, se a gente fechar os olhos, se aquietar, a gente tem uma ideia do que ele seja, para nós, particularmente. E isso é uma visão bem particular mesmo. E a gente precisa olhar para essa imagem que a gente tem dele e checar se essa imagem é boa, se essa imagem, se essa percepção que a gente tem dele, se ela nos ajuda, se ela é conforme dizem, e que a nossa razão aceita. Então, eu falei que ele é o governador da Terra, que ele é o irmão mais velho, falei que ele é modelo e guia, né? E tudo isso eu entendo que seja isso mesmo. Mas, será que isso fala ao meu coração? Edgar, eu acho que a gente até sintonizou aqui no nosso pensamento agora, porque eu estava justamente pensando nisso, né? Se a gente for pensar nessa questão do sentimento, da emoção, né, dessas reflexões em torno de tudo isso que nós ouvimos há tanto tempo sobre Jesus, aquilo que vai ser Jesus para cada um de nós é aquilo que tocar o nosso coração, né? É aquilo que naquele momento se mostrar importante,
que a gente fala, poxa, acho que aqui eu fui melhor do que eu mesmo esperava que eu poderia ser nessa situação. Né? É isso que conta, Isabela. Porque não me interessa, não me interessa muito o que é Jesus para a religião A ou B, para a doutrina espírita. Quer dizer, não que não me interessa no sentido que eu não quero nem saber, não é isso. Mais importante do que isso é como eu o percebo. Por isso que eu insisto na pergunta: aonde ele está na sua vida? Onde você colocou ele? Qual é a posição dele? A gente vê isso, Edgar, naquelas pessoas que muitas vezes nós consideramos simples, e aí a gente percebe que o amor, muitas vezes, ele está acima da inteligência em alguns aspectos, né? Não, eu diria que ele está sempre. Não é? Sempre. Acima da inteligência. Sempre. Você disse muito bem. Realmente, a gente vê algumas pessoas sem nenhum tipo de instrução, né? Onde Jesus está no centro da vida deles. E eu não estou falando que eles vão na igreja, que eles vão no templo, que eles vão no centro. Nada disso. Às vezes nem vão. Trabalham o dia todo, né? Estão super empenhados na sobrevivência do corpo, mas colocam a presença de Jesus em tudo que fazem. Pensam nele em tudo que fazem. E é, assim, lamentável quando a gente considera isso uma coisa simplória, né? Porque isso é uma coisa tão profunda, né? Muitos de nós separamos, né, as coisas. Por exemplo, não, eu faço caridade no final de semana. Sábado eu vou lá na periferia, levo 1 milhão de cesta básica, ou então sábado eu costuro roupinhas para nenê, qualquer coisa. Mas e de segunda a sexta? O que a gente faz? Não, segunda a sexta eu trabalho e... né, eu trabalho... Não cruza o meu caminho, que é o estresse do expediente está fervendo, né? Exato. E esse é um problema, porque a gente se habituou lá atrás a cumprir a nossa obrigação quando a gente fosse ao templo. Não, domingo de manhã eu já fui à missa, então já está tudo certo com Deus, está tudo resolvido. A gente se habituou a isso, porque era colocado de fato como obrigação, e eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento sobre isso. Até porque eu fui católico nesta vida também, quem não foi, né, em outras. E era muito importante para mim ir aos domingos na igreja. Era muito importante. Então, por quê? Porque a gente tem mentalidades imaturas. Então, a gente precisa, muitas vezes, da ordenação, né, da disciplina, realmente, que nos obrigue a ir para que a gente se acostume e tome gosto da coisa. Mas, voltando. Eu insisto nessa pergunta, eu gostaria que todo mundo anotasse para pensar sobre isso. Aonde Jesus está no meio da sua vida? Que papel que ele tem? Então, porque quando você pensa na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, no seu chefe, você sabe o papel dele, né? Você sabe onde ele está no mapa da sua vida, né? Você sabe onde você colocou ele. E Jesus? Onde a gente colocou? Porque isso faz uma mudança profunda na nossa vida, na nossa forma até de lidar com ele. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa ter um relacionamento com Cristo. E a gente acaba conversando com Cristo só no domingo na missa, né? Só e os outros dias deixa ele lá no descanso de tela, né? Eu não acesso, eu não converso, eu não me conecto, né? Ou então no centro, quando a gente vai assistir a palestra, na mediúnica, né? E veja, de novo, qual é o relacionamento que a gente tem com este Cristo? Qual é o relacionamento? Porque, assim, ele nos disse coisas extremamente importantes, e algumas são muito tocantes, que para mim me tocam de forma especial, e eu gosto de dizer que se ele só tivesse dito isso, eu já estaria satisfeito. Ele disse assim, uma das coisas que eu considero mais importante de todas: ninguém vai ficar para trás. Das ovelhas que me deste, nenhuma se perderá. Ninguém vai ficar para trás. E
Eu gosto de brincar, no meu evangelho está escrito meu nome. Então está escrito assim, Edgar, das ovelhas que me deste, ninguém vai ficar para trás. Edgar, você não vai ficar para trás. Lá está escrito assim, Edgar, perdoa os inimigos. É tudo para mim. No meu evangelho está escrito meu nome. O seu também está, você que não viu. Ou se viu, ótimo. O de vocês aí, estão me vendo? Está tudo no nome de vocês. Vocês já perceberam? Porque está escrito o nome de vocês. Ele disse para você. Ele disse para cada um. Isso que você falou do seu evangelho, eu achei sensacional. Vou copiar, assim, vou distribuir para mim e para todos. Por favor. E uma coisa que eu acho interessante, essa passagem que você colocou de Jesus me lembrou de uma outra, quando ele se dirige ao Pedro e pergunta, né? Pedro, tu me amas? Oh. Se me amas, apacenta minhas ovelhas. Sim. Né? Ali tá tudo que a gente tem que fazer para nós e para os outros, né, Edgar? Então, aí você trouxe uma encrenca danada para o assunto, sabe? Encrenca danada. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas já que você tocou, vamos lá. Eu fico me perguntando, porque no meu evangelho não está escrito Pedro, está escrito Edgar. Pois é. Né? Então, no meu evangelho está escrito, Edgar, amas-me? Me ama? Até hoje eu não respondi ainda. Não dá coragem, né, Edgar, de ser hipócrita, né? É, porque eu não sei. Não sei se amo. Primeiro que eu tenho problema com a palavra amor, porque eu não sei o que é isso. Esse é o primeiro e principal problema. Eu perguntaria assim para ele, acho, Edgar, você quer que eu responda, Senhor, com palavras ou com ações? Ele quer com ações. Eu já sei a resposta. Tanto é que apacenta minhas ovelhas é a resposta. Né? Se você me ama, legal. Então apacenta minhas ovelhas que eu vou me considerar amado. E é a mesma coisa que Jesus quis dizer quando ele coloca, quando você visitar alguém, você estará me visitando. Né? Então, ele não quer que a gente fique agradecendo dia e noite para ele, em palavras. Ele quer que a gente, primeiro, seja feliz na transformação que a gente precisa fazer em nosso próprio benefício. Ele quer que a gente seja feliz. Esse é o maior agradecimento dele, porque é a recompensa que ele vai ter por todo o trabalho que ele tem conosco. Né? Então, dentro da ideia do relacionamento que a gente precisa ter com Cristo, e por quê? Antes de eu continuar nessa linha, por que eu preciso ter um relacionamento com Cristo? A minha resposta é muito simples. Porque sem um relacionamento com Cristo, eu não consigo sentir o que ele me oferece. A gente se sente amado pelo Cristo? De verdade. Levanta a mão quem se sente. Não precisa levantar. A gente se sente amado pelo Cristo? De verdade, gente. Sem resposta de almanaque. De verdade. Não me respondam. Respondam para vocês mesmos. Não me sinto. Ele parece muito distante, fica lá, não sei na onde. Né? Claro que Jesus está mais próximo da gente que Deus é totalmente intangível. Jesus já esteve por aqui, né? Então, parece que ele é um pouco mais próximo. Tanto que, sinceramente, eu falo mais com Jesus do que com Deus. Né? Mas Deus não se preocupa, ele não acha ruim, tá tudo bem. Né? Então, e aí? Como que é por isso que nós temos dessa relacionamento com Jesus. Porque se eu não sentir o amor dele, como que eu vou andar? Como que eu vou para frente? Como que vai ser na hora do vamos ver? Na hora do vamos ver, eu vou começar a rezar o Pai Nosso em voz alta. Porque não sei se vocês já viram, quando a gente reza o Pai Nosso em voz alta, a coisa tá feia. Na hora do vamos... Gente, vamos rezar o Pai Nosso em voz alta. Por quê? Jesus não sabe ler os nossos pensamentos? Não sabe que está no nosso coração? Precisa gritar? Não. Então, o desespero, na hora do vamos ver, é todo nosso. Quando?
quando a gente não sente o amor dele na hora que está tudo bem. No meio do dia. Aí alguém deve estar pensando, tá, bom, como que eu faço para sentir esse amor dele? E aí a minha resposta vai ser terrível. Cada um vai ter que descobrir o seu jeito. Porque os caminhos ao Pai, ou os caminhos para o alto, né, onde a gente passa por Jesus, porque ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele, eles são particulares. Eu tenho o meu caminho, você tem o seu, todo mundo tem o seu. Os Estão nossos muito caminhos... apegados às nossas vivências, né, Edgar? Nas nossas vivências, nas nossas crenças, na forma como a gente pensa e sente. E você pensa e sente de forma diferente que eu. Ah, eu vou fazer que nem o Chico. Mas você não sabe como que o Chico vivia a sua própria intimidade. Ninguém sabe. Porque dentro de nós só tem você e o Pai. Ah, mas onde está Deus dentro de mim? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia onde ele está, mas a gente vai ter que encontrar. A gente vai ter que, inclusive, aí, até tema de outro assunto, também aprender a se relacionar consigo mesmo. Consigo mesmo. Hamed, se não me engano... Não, Hamed não. Humberto de Campos, se não me engano, no Boa Nova, que diz que nós vamos nos encontrar com o Pai no perfeito entendimento de nós mesmos. Quando nós nos entendermos perfeitamente, e eu nem sei o que é isso, nós vamos imediatamente encontrar o Pai. Então, tem um mistério aí. Um mistério não no sentido que seja misterioso, que ninguém pode saber, aquele mistério antigo. Não. Tem um enigma aí que a gente precisa. Tem um segredo. Tem um caminho a ser construído. Um enigma com vários cartõezinhos a serem desvendados no percurso, né, Edgar? Mais difícil que qualquer jogo. Difícil? Não sei se eu devo dizer que talvez seja o mais difícil. Sabe por quê? Acho que não. Acho que eu não posso dizer isso. Porque, assim, Jesus está lá do lado dele querendo ser encontrado. É diferente no jogo que o bandido, né, não quer ser encontrado. Então ele se esconde. Jesus não está escondido. Nós que precisamos desenvolver a nossa capacidade de percebê-lo e de senti-lo. E aí eu não estou falando de nada mediúnico, eu estou falando de uma experiência íntima, onde você sabe, e saber é muito mais que acreditar. Porque, olha, se eu acredito em Jesus hoje, amanhã cedo eu posso não acreditar, com imensa facilidade. Agora, se eu sei, eu não consigo não saber mais. Não é? Se eu sei andar de bicicleta, como que eu vou desaprender? Não consigo desaprender. Jesus, por isso que a gente precisa saber. E este saber é uma construção. À custa de esforços. Não esforços gigantescos, mas esforços contínuos. Contínuos. E aí, eu acho que para mim foi muito útil quando eu ouvi aquela história da Madre Teresa de Calcutá, que perguntaram para ela o que ela ora, o que ela fala quando ela ora com Deus. E Deus, Jesus é a mesma coisa aí, nesse exemplo. Perguntaram, Madre, a senhora ora. O que você fala com Deus quando você ora? E ela respondeu, eu não falo nada, eu só ouço. Certo, muito bem. E o que Deus fala com você? E ela respondeu, Deus não fala nada, ele só ouve. Então, né? Ou seja, é no silêncio de nós mesmos, no silêncio de nós mesmos, que nós vamos descobrir e se aproximar dessa presença permanente na nossa vida. Eis que estou contigo. Ele está conosco. Não de uma forma pessoal, que é uma bobagem, mas ligado pelo amor. Por exemplo, pensem aí todo mundo, uma pessoa que você ama muito. Nós estamos ligados nessa pessoa. Por esse sentimento. Essa pessoa, ela quase vive dentro de nós, podemos dizer.
né? Tá ligado? Ah, mas você sabe que ela te ama? Eu tenho certeza absoluta. Eu sei que ela me ama. Eu não acredito, por exemplo. É a mesma coisa. Jesus está conosco porque ele nos ama. De uma forma que, sinceramente, para mim é absolutamente incompreensível. Eu não consigo alcançar a enormidade desse amor. A enormidade, como diz o Rossandro, os requintes de cuidado que ele tem com cada um de nós. Edgar, porque às vezes a gente reflete sobre uma atitude, sobre uma palavra mais ríspida que nós demos ali num momento de desequilíbrio, de nervosismo, alguma coisa assim. E aí, às vezes, a gente pensa assim, depois no final do dia, né? Quando vai fazer aquele balanço, né? Como pode, né, Jesus me amar, ainda assim, com todas essas falhas, né? Com tudo isso que eu faço, né? E sem pedir nada. Olha, eu perguntei isso para ele milhares de vezes nessa vida, porque nas outras eu não lembro. Milhares de vezes. Ele nunca me respondeu. Mas, nunca me respondeu diretamente, óbvio. Mas eu cheguei numa conclusão extremamente importante para me liberar da culpa de não conseguir fazer o que ele tão doce e carinhosamente nos pede para fazer, não por ele. Porque não há nada que a gente possa fazer para torná-lo diferente. Porque cada um é que tem que se construir, né? Eu me perguntei muitas vezes, e eu cheguei numa conclusão de que nós não merecemos o amor de Jesus, nem de Deus. Não merecemos. Porque até hoje a gente só deu trabalho, até hoje a gente não entendeu nada, até hoje a gente só aprontou, até hoje a gente. Enfim. A gente só fala com ele a hora que a gente está com problemas. Aquele Né? filho adolescente que, pelo amor de Deus, né? Sim, no final das contas, Jesus é um empregado nosso. É assim que a gente considera. Se a gente for olhar o papel que ele tem na nossa vida, na maioria de nós, ele é um. Já que ele falou que o maior é quem vai servir, a gente está aproveitando e pedindo para ele nos servir a todo instante. Daqui a pouco a gente pede para ele trazer água da cozinha. Tá certo? Com certeza. Né? Mas eu concluí que ele nos ama independente de merecermos. Isso significa amor incondicional. Ah, então eu mereço? Não, eu não mereço, mas eu sou amado mesmo assim. Olha o que é isso. Olha como isso é forte. Olha como isso é profundo. E se você. Daí eu faço a seguinte pergunta, que não é para responder para mim, para vocês mesmos. Vocês aceitam o amor do Cristo? Aceitamos o amor que ele nos dá há milhões de anos? Aceitamos o amor que ele nos dá não merecendo? Porque ele não pergunta se você merece ou não. Não há uma pessoa não amada por ele. Não há essa pessoa. Aliás, eu acho que ele ama. Ele ama todo mundo igual, mas ele se preocupa mais com os que fazem sofrer. Né? Mas isso é normal. Mas não nos falta o amor. O último dos seres, se é que tem último, é amado. Imensa, infinitamente amado. Ah, mas eu não sinto amor. Esse é o nosso problema. Aí mora o nosso problema. Ah, mas eu estou aqui com Covid no hospital. Meu Deus, sem conseguir respirar. Deus esqueceu de mim. Não esqueceu. Não esqueceu. Porque a gente ainda não compreendeu ou não quis compreender que todas as vivências que temos são expressões do amor do Pai e de Jesus por nós. Não é assim, Jesus vai me ajudar a passar por aquela situação difícil. Não, eu vou ser amparado porque Jesus me ajuda a passar por aquela situação difícil. Não. A situação difícil é o amparo de Jesus. Nós não entendemos.
Ah, mas aquilo é uma tragédia. Não é. É aprendizado. Não é tragédia. A gente coloca as condições, né? Na verdade, a gente vê o amor de Jesus dessa forma, porque essa é a nossa forma de amar. Exatamente. Você disse uma coisa brilhante. Como é que eu amo? Como eu sei amar. Colocando condições, né? Se Deus me amasse, isso não teria acontecido. Porque é desse jeito que eu faço. Ninguém dá o que não tem. Por isso que a gente tem que voltar lá no primeiro mandamento, primeira lei, não mandamento, onde Jesus, aliás, eu já pedi para ele eu dar uma mexidinha nessa lei, e ele, como ele não me disse nada, eu acho que ele não se importa. Está escrito assim: a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Esse final deu uma mudadinha, para facilitar o nosso entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas, e como a si mesmo, amar o próximo. Porque a gente para no amar o próximo. Esquece que tem uma continuação, como nós amamos a nós mesmos. E veja, e olha, Isabela, eu acho que a gente está amando as pessoas do jeito que a gente se ama. Pessimamente. Concordo. Porque eu me amo pessimamente. E, portanto, amo todo mundo pessimamente, da mesma forma. Olha a nossa tristeza. Olha a nossa inferioridade. Não, a nossa ignorância. A gente ainda pensa que ficar doente é castigo, é karma, é ruim. Ai, não, eu fiquei doente, Deus está me castigando. Certamente foi porque ontem eu fiz não sei o quê, porque a vida inteira eu reclamei. Deve ser isso. A vida inteira eu reclamei, então agora eu estou doente. A gente não entende quando a gente pede para Jesus que ele nos dê paciência, que quando ele nos atende, viu? Ele nos atende. Só que nunca é, geralmente, do jeito que a gente acha que ele vai atender. Quando a gente pede... que acordei paciente hoje, né? Isso ontem à noite. Eu rezei ontem à noite, faz 10 dias. Aliás, se você rezar 21 dias, acontece. Né? É uma lenda, né? Aí eu acordo no domingo de manhã de primavera, gostando de todo mundo, inclusive dos meus inimigos. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Porque quando a gente pede paciência, Jesus, a vida, nos dá uma pessoa terrivelmente chata para conviver com a gente algumas horas aprender a paciência, então toma, né? Isabela, alguém consegue aprender paciente com alguém legal? Pega alguém super legal. Testado, né? Não tem nada para fazer com alguém legal sobre isso. Né? Alguém que concorda com você sobre tudo, que faz com você tudo que você quer. Você não será paciente. Você não vai se exercitar. Então, a gente ainda não entendeu direito o que nós estamos fazendo aqui, e aí a gente não entendeu direito qual é a posição de Jesus na nossa vida. Ele é mestre, ele é modelo e guia. Modelo para ser imitado, guia que orienta. É só isso. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala que Jesus é o nosso Salvador. Ele é. Mas não do jeito que a gente pensa que ele é. Ele não é um Salvador, assim, vou dar um exemplo, que eu li num livro que eu achei super. Esse Salvador não é que nem um salva-vida. Então, imagina que eu estou lá no meio do mar, me afogando. Tá? Ele não é o Salvador que vem, me pega pelo braço e nada, e me leva para a praia. Não, ele não vai fazer isso. Por quê? Ele nos ama tanto. Ele confia tanto em nós que ele sabe que a gente sabe aprender a nadar. Sabe aprender a nadar. Não sabe nadar. Mas tem capacidade infinita, talvez, para aprender a nadar. Então, ele nos ensina a nadar. Por isso que ele é modelo e guia. Como que ele faz? Ele fica lá na praia gritando: Edgar, nada com o braço direito. Edgar, bate as pernas. Não.
Ele pula na água, chega pertinho de mim, vive o mesmo perigo que eu e fala assim, me imite. Olha como eu estou fazendo. Eu estou aqui do seu lado. Não precisa se desesperar. Eu estou aqui. Ah, mas se eu me afogar, eu te seguro. Lembra de Pedro andando no mar da Galileia? Lembra? Muito bem. Então, mas eu vou me afogar. Não vai. Eu vou morrer. Ninguém morre. Só morre o seu corpo, que é irrelevante. Faz como eu. E do nosso lado, quantas vezes for necessário, ele começa a nadar para que a gente o imite. Para que eu tenha a dignidade de aprender. Então ele enxerga a nossa dignidade. Ele não quer que a gente se humilhe e peça para ele tudo que a gente necessita. Ele não quer. Ele nos quer de pé, ao lado dele. E ele não quer servos. Ele quer o que somos. Irmãos no Pai. Irmãos dele. E ele nos quer do lado dele. Dignos. Dignos. Não como alguém que precisa dele para tudo, mas como alguém que já descobriu que tem tudo que precisa dentro de si. É uma diferença brutal de visão de si mesmo. A gente precisa começar a se enxergar como ele nos enxerga. Vós sois deuses, brilhe a vossa luz. E a gente não quer brilhar, sabe? Quer que a brilha dele e a gente aproveite. A nossa postura, Edgar, ainda é aquela assim, eu não quero nadar, se você não me carregar, eu vou ficar aqui me afogando e vou colocar a culpa em você. E ele fala, problema seu. Porque ele não está nem aí aonde a gente vai colocar a culpa. Por quê? Porque ele está no outro nível, né? Não que ele não está nem aí no sentido, ele lamenta. Lamenta. Né? Da mesma forma que lamentou no alto da cruz, dizendo, não sabe o que faz. E não sabemos o que fazemos. Somos criancinhas. E eu suspeito que a gente deve ter entre 12 e 13 anos de idade, espiritualmente falando. Né? Adolescentes rebeldes. Né? Que adoram fazer mimimi e reclamar de tudo. Não somos nós. Da chilique, como dizem. A gente adora dar chilique. Ele nem tá aí com o nosso chilique. Por quê? Porque a gente não morre. A gente nunca se fere substancialmente, né? Substancialmente. A gente não consegue nem se machucar. A gente só consegue se fazer sofrer mais. Isso sim, a gente consegue. A gente faz isso muito bem, inclusive, infelizmente. Por enquanto. Mas a gente está aprendendo. Então, nós precisamos, inclusive pegando tudo que a gente já conversou, a gente precisa falar, tá, então ele não vai me salvar, né? Não vai. Do jeito que eu queria, não vai. Ele vai me salvar de um determinado jeito. Como? Nos educando. E porque ele é um mestre. Mestre é aquele que educa, não é aquele que faz. Então ele é um salvador que educa. Então, nós precisamos nos colocar na posição de quem aprende. E não de quem dá ordens. E aí a gente volta naquilo que você falou da Madre Teresa, né? Exato. E nós precisamos aprender, porque, olha, Isabela, Kardec, principalmente no Livro dos Espíritos, ele combate fortemente o materialismo, né? E eu não sei, eu não vejo mais a gente falar sobre o materialismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que o materialismo está ainda dentro de nós. Nós temos um comportamento totalmente materialista. E aí, desculpem, eu estou generalizando, é claro. Sempre há as maravilhosas exceções. Como é o pensamento materialista? É o pensamento que dá mais valor a tudo que está aqui na vida encarnada. Simples. Ah, mas o materialista não acredita em espírito. Então, é um materialista mais radical. Mas eu continuo sendo materialista quando eu acredito em espírito e vivo esquecendo que o espírito existe. Que eu sou o espírito. Eu não sou
o Edgar, que eu vivo muitas vidas, que eu vivo muitos personagens em cenários diferentes, e que Jesus, Espírito, vive também compartilhando comigo a vida com V maiúsculo. E como mestre, sendo mestre de cada um, reconhecendo as necessidades de cada um e oferecendo para cada um as lições necessárias a cada um. Então, eu não tenho o que eu mereço, eu tenho o que eu preciso. E eu acho, Edgar, que essa sua colocação, ela se expressa como um exemplo, assim, muito nítido no quanto a gente fica protelando para fazer aquilo que é do espírito e no quanto a gente vai passando à frente todas aquelas nossas atividades que são daqui. Sim, exato. Não é? Porque às vezes a gente é... pensa no exemplo extremo, né, do materialista, um cara que não acredita em nada. Não é esse o pior, né? Não. Pelo menos aquele que não acredita em nada, ele tem uma posição consciente clara. A nossa posição é inconsciente. A gente nem percebe que é materialista, que está agindo como. Ah, não, mas eu não digo que eu não acredito no materialismo, mas age como? E aí? Né? Então, nós precisamos pensar sobre isso, aumentar nossa consciência sobre essas questões, porque senão Jesus vai continuar sendo quase uma imagem. Quase uma imagem. E aí, diante disso, se as pessoas concordam com o que nós estamos conversando, a gente precisa tomar alguma providência. Qual é a providência que a gente vai tomar? Porque você disse muito bem, a gente coloca como prioridade, né, como mais importante, todas as coisas do mundo. Né? E é muito interessante, existem alguns cursos sobre gerenciamento de tempo, né, que a gente aprende no mundo profissional, né, como definir prioridades, né, e tem um autor que eu gosto muito chamado Stephen Covey, que ele fala que primeiro o mais importante. Primeiro tem que ser feito o mais importante. Primeiro tem que ser feito o que só você pode fazer, que ninguém mais consegue fazer. E aí eu pergunto, pegando na linha do Covey, que eu gosto muito desse autor, Stephen Covey. Ele escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro de ética, inclusive. O que é mais importante? Né? O que só você pode fazer? Porque assim, eu não consigo. Não sei se vocês já perceberam que a gente não consegue fazer ninguém feliz. Já perceberam? A gente, né? Não consegue. Por quê? Porque a felicidade, ela não pode ser dada, ela é uma construção particular. Sou eu que me faço feliz. Eu consigo deixar uma pessoa alegre, eu consigo criar para outra pessoa um momento onde ela se sente muito bem, se sente muito feliz. Mas às vezes dura só 5 minutos essa felicidade. E eu não estou falando dessa felicidade. Eu estou falando da felicidade que significa paz interior, que está relacionado à nossa consciência nos dar o aval de que nós podemos ser felizes. Porque só seremos felizes quando a nossa própria consciência permitir que a gente seja. E eu estou falando daquela felicidade que não significa não ter problemas, como muita gente pensa. Ah, hoje eu tive um dia feliz que eu não tive problema nenhum. Então você teve apenas um dia que você não teve problema nenhum. Isso não é felicidade. Né? Porque a felicidade profunda é ter um nível de paz onde você não tem medo de absolutamente mais nada. Nada. Nem do desconhecido. Por quê? Porque você sabe que dentro do desconhecido, o próprio desconhecido é regido pelo amor do Pai. Então, não há por que temer o desconhecido. Bem, fechando parênteses. O que, então, é mais importante? Porque é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Ou, então, é uma coisa que precisa ser feita de qualquer forma. Eu fico me perguntando, para aumentar as nossas reflexões, se o mais importante é uma coisa a fazer ou é uma forma de fazer.
Eu acho que é uma forma de fazer. Porque eu não preciso parar de trabalhar para fazer a coisa mais importante. Eu não preciso deixar de lavar a louça, de trocar as fraldas, de limpar o jardim. Eu não preciso. Para fazer o mais importante, porque eu posso lavar a louça fazendo o mais importante ao mesmo tempo. Eu posso coar o café, eu posso varrer o jardim, eu posso viajar, posso fazer qualquer coisa. Ao mesmo tempo, fazendo o mais importante. Por quê? Eu penso que Jesus veio nos propor, e a doutrina espírita veio reforçar de forma maravilhosa, que ele veio trazer uma forma de viver. Uma forma de viver. Um estilo de vida. Nós não precisamos ser monge, nós não precisamos ser, evidentemente, não podemos ser moralistas, nem puritanos. Nós temos que viver compreendendo o que está acontecendo de uma forma cada vez mais lúcida, mais consciente, e ser cada vez mais responsável pela própria vida na direção das leis eternas. Enfim, para resumir, das leis do amor. Respeitando o outro, respeitando a si mesmo, entendendo que cada momento é um momento de aprendizado e não de tragédia, até porque tragédia é um termo inventado pelos homens. No vocabulário divino, eu penso que não há essa palavra. Nada é tragédia. Ah, mas morreram 100 mil. Qual o problema? Alguém desapareceu ou foi só o corpo que deixou de existir? A roupa. Ninguém fica chorando por aí porque a roupa foi queimada. Ai, meu Deus, olha aquela roupa que estragou, eu joguei fora. Estou aqui de luto. Ninguém chora por isso, nem sofre. Mas a gente ainda, autoiludido, fica chorando porque um corpo... A gente tem que chorar quando um coração está cheio de revolta. Isso é triste. Quando o coração se sente não amado pela vida. Isso é tristíssimo. Não porque o corpo dele morreu. Então, a gente está vivendo como sempre viveu. Por isso que eu comecei a nossa fala perguntando o que é Jesus para você. Porque pode ser que ele seja o que ele sempre foi. Uma imagem, uma estátua de gesso. Que você vai lá e passa a mão e se sente protegido. Não é assim que funciona. Nós somos protegidos de qualquer jeito. Sabendo que ele existe, pensando nele sim ou não. Porque ele nos ama e, portanto, nos protege. Eis que estou contigo através dos tempos, até o final dos tempos. Ponto. Ele não perguntou, olha, eu vou estar com vocês até o final do tempo se vocês se comportarem. Ele não disse isso. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Mas eu estou próximo a ele. Essa é a questão e essa é a nossa parte do trabalho que ele não fará. Porque ninguém mexe dentro da gente. Só nós. Por isso que Não, falou maravilhosamente. Não dá nem coragem de te interromper, Edgar, porque a gente vai ficando tão tocado. E o pessoal está comentando isso, concordo com vocês, gente. Eu também estou me sentindo assim. Edgar, não é à toa que o mestre sempre falava, né, nas suas lições: vejam os que têm os olhos de ver, ouçam os que têm ouvidos de ouvir. E é isso que todas as reencarnações a gente está tentando, né? Ter olhos de ver e ter ouvidos de ouvir para as lições dele, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, no meu entendimento, significa ter consciência, estar lúcido. Quer ver um exemplo de estar lúcido? Digamos que eu comece a sentir medo. Vou fazer uma cirurgia amanhã, estou com medo. Você percebeu que está com medo? Se você percebeu que está com medo, você está lúcido. Porém, se você apenas está sentindo medo, você apenas está sentindo medo. Não está lúcido, que está com medo. E aí o medo te domina.
E aí o medo te absorve. Aí é como se você mergulhasse numa piscina de medo e ficasse lá embaixo, blu, 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 apavorado, desesperado, com medo. Agora, se você fala, epa, estou com medo. Você saiu da piscina. Você está mergulhado na piscina ainda, mas o pescoço já está para fora. Aí você fala, nossa, eu estou numa piscina de medo. Eu preciso sentir medo? E aí você, só lúcido, só uma pessoa lúcida pode fazer essa pergunta. Eu preciso sentir medo? Mas e Deus nessa história? E Jesus? E a minha capacidade? Eu sou filho de Deus, não sou? Então eu posso aprender? Eu estou sendo castigado? Não. Não, eu aprendi que eu estou numa lição. Então não é tão grave. Mas e se eu morrer na cirurgia? Mas eu não morro. Quem morre é meu corpo. Então não é tão grave, porque corpo não falta. E eu vou voltar para casa, inclusive, se eu desencarnar, né? Vou sair da prisão. Nossa, deve ser bom, né? Ou pelo menos não é mal. Mas será que vai doer? Acho que não. Então, você está pensando sobre o que você está vivendo. Isso, é só isso que é ser lúcido, viu, gente? A gente pensa que é uma coisa assim fora do normal. Ser lúcido é você estar observando você mesmo. E aí isso te permite pensar, sem estar dominado, completamente subjugado pelo que você está sentindo. Quando você está consciente, você é senhor da sua vida. Quando você não está, os seus sentimentos te conduzem. Vá saber para onde. Geralmente para um lugar ruim. Anestesiado, né, Edgar? Anestesiado, e quando acordar, teremos lágrimas. Porque pega uma pessoa com medo e que se desespera. Ela faz bobagem. Faz bobagem. Aliás, mesmo que ela não faça bobagem, ela sofre. Porque uma coisa é você sentir medo, por exemplo, outra coisa é você estar desesperado. Quando você está desesperado, você cortou as conexões com todo o bem de Deus. Ele não consegue te acalmar. Você não deixa. Você não deixa. Você nem sabe. Nem lembra que ele existe. Você apenas vive o desespero. E o desespero dói mais que a cirurgia. Por isso tem uma frase ótima sobre isso. Essa frase eu geralmente falo para os pessimistas, para os ansiosos que me desculpem. Tá? A frase não é minha, mas eu adoraria tê-la inventado, porque ela é maravilhosa. A frase diz o seguinte: passei por muitas desgraças na minha vida. Algumas até aconteceram. Já sofre antes de acontecer, né? O ansioso ou a pessoa que não consegue ficar lúcida, ela sofre todas as situações. Inclusive aquelas que não vão acontecer. Não vão acontecer. Mas pode ser que aconteça. Ok, a hora de acontecer eu choro. A hora que acontecer eu sofro. Antes não, porque talvez jamais aconteça. Então, gente, estar lúcido é você estar dentro do seu carro, o carro andando, e você está com a mão na direção. Estar não lúcido é você estar dentro do carro, o carro andando, e você não está com a mão na direção. O que significa? Vai acontecer um acidente. E é isso que acontece com a maioria das nossas vidas, ou a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, porque a maior parte do tempo a gente não está lúcido. Por isso que Jesus, para finalizar, porque a gente está finalizando já, né? Já temos 55 minutos. Para finalizar, passar muito rápido. Quando a gente fala de Jesus, é assim. Jesus disse uma das coisas que sempre me deixou perplexo, sabe? Eu falei, meu Deus, por que ele disse isso? Que coisa estranha. Ele disse assim: eu vim trazer vida, e vida em abundância. O curioso, Isabela e todos, é que ele disse isso para uma multidão de pessoas encarnadas. Será que ele não tinha percebido? Claro que sim. Ou seja, estar encarnado não quer dizer estar vivo.
Esse vivo que Jesus quis dizer é estar desperto, é estar consciente. E ele veio trazer consciência, portanto. Consciência é, eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque eu coloquei para fazer isso, para fazer aquilo. Eu sei que isso é mais importante, então eu vou fazer isso primeiro. Eu sei o que eu vou fazer daqui a pouco. Eu sei o que eu devo fazer comigo. Eu sei o que eu devo fazer da minha vida. Por quê? Porque cada um terá somente o que plantar. Cada um segundo as suas obras. Onde Jesus definiu a lei do trabalho, a lei do esforço e a lei da recompensa também. Por isso que ele há de ser tudo para nós. Ele é o grande ponto de apoio. Ele é o grande ponto de apoio. Só que cada um precisa definir isso. Determinar de verdade isso. Senão, é só uma palavra, uma frase bonita. A gente precisa olhar mais do que para o lado, para dentro de nós e enxergar Jesus ali, né, Edgar? Olha, Isabela, esse assunto daria mais uma hora de conversa. A gente precisa se enxergar. Eu penso que a maioria de nós se sente só porque não está consigo mesmo. Não é o outro que falta. Não é. Porque muitos de nós sentem solidão cercado de pessoas. Pessoas queridas, inclusive. Nós precisamos colocar a gente na nossa vida. Por exemplo, quer ver? Vou fazer um teste com vocês, mas não precisa me responder de novo. Será que alguém aqui, algum dia, já se fechou no quarto e perguntou assim para si mesmo: tá tudo bem aí dentro? Será que alguém já fez essa pergunta? E ficou para ouvir a resposta? Teve essa coragem, né? Tipo, Edgar, tá tudo bem aí dentro? Essa é uma pergunta que demonstra interesse por si mesmo. Essa é uma pergunta que cria um relacionamento de você com você mesmo. Fundamental. 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 Porque se você não estiver em você, não vai dar para ter um relacionamento com Jesus. Desculpa, não vai dar. Para tudo isso ele nos ajuda, viu? Para tudo isso ele nos orienta. Porque se você quiser de verdade, ele vai colocar 1000 coisas na sua vida para te ajudar. Mas ele jamais vai fazer por nós. Não tenhamos dúvidas disso. Ele não faz. Por quê? Porque ele sabe quem a gente é. Nós somos filhos de Deus. Imensamente capazes. Brutalmente grandiosos. E preguiçosos também. Por enquanto. Pena que adormecidos, muitas vezes. Adormecidos. Por isso que a dor e o despertador terminam da mesma forma. O despertar. Os problemas que a gente tem são meros despertadores. Nada mais que isso. E vou contar uma coisa maravilhosa. Quando a gente acordar, a dor vai embora. O despertador desliga. Bem, acho que já tem bastante coisa para pensar, né? Nossa, muitas. E tomara que ninguém durma, eu fique com insônia hoje. Eu acho que ninguém vai dormir não, Edgar. Por esse assunto, eu acho válido ter insônia, você não acha? Eu acho. Eu acho que é a coisa importante, como você disse. Né? Isso, a gente fica com insônia por cada coisa. Meu Deus, né? E a gente vai ficar insônia por causa disso. Com certeza, Edgar. Isso que você falou, eu lembrei daquela cena em que o André Luiz escreve o prefácio, né, do livro Nosso Lar, e o Emmanuel e o Clarence estão conversando e eles dizem: nunca imaginei que o despertar pudesse ser tão intenso, né? E porque é assim para nós, né? Quando a gente despertar um dia, a gente vai se dar conta de tudo aquilo que viveu, que deu muitas vezes importância para aquilo que não era importante, como é na nossa vida ainda hoje, Exato. né? Infelizmente. Mas olha, o bom é que a gente pode mudar isso agora. Exatamente. Não depende de ninguém, não precisa chamar ninguém, não precisa ir atrás de ninguém, não precisa fazer uma consulta, nada disso. Eu posso mudar
Eu posso começar a despertar agora. Está nas nossas mãos. Essa parte boa está nas nossas mãos. A pergunta é, você quer? E a pergunta é muito terrível, né? Porque a pergunta é, você quer ser feliz? Porque é deste jeito que se chega na felicidade. Ah, mas desse jeito eu não quero. Lamento. Vai adiar mais um pouco, então. Vai. A decisão é particular. Edgar, eu quero agradecer muitíssimo a você, meu amigo. Eu também. Não sei se você é meu amigo, mas eu sou sua amiga, Edgar. Claro. Porque eu amo te ouvir, e eu tô vendo aqui as mensagens, todo mundo gosta muito, e eu acho que você conseguiu hoje trazer esse despertador pra gente de novo, né? Que bom. E trouxe esse sininho e tá ali latejando na nossa cabeça para pensar sobre tudo isso que você nos trouxe hoje. Então, a gente só pode dizer muito obrigada, Edgar, por você estar aqui com a gente hoje. Que Jesus abençoe muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo a sua vida e a sua caminhada. Muito obrigado. A todos nós. Estamos com Ele. Quer dizer, Ele está conosco. Que a gente esteja com Ele também. Muito obrigado, viu? Obrigada, Edgar. Uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigada aí por estarem com a gente hoje. Tá Muita bom? luz a todos. Obrigado, viu? Muita luz a todos. Um beijo a todos vocês. Flavinha, Luiz, Andresa. Boa noite, pessoal.